Que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê unção de sabedoria e de revelação, que Ele abra sua mente hoje para a compreensão da sua palavra. Você que está também na internet, no YouTube, mesmo que vai ouvir essa palavra gravada, que a unção do Senhor possa estar com você nesse momento, para o pleno entendimento da palavra de Deus, amém? Quem está aqui com expectativa para ouvir a voz do Senhor, diz amém onde você está. Glória a Deus por isso. Eu coloquei o título da pregação, chamado o protocolo para uma boa caminhada, tá? Daqui a pouco eu explico o que é protocolo para quem não sabe. Protocolo para uma boa caminhada. Porque nós estamos falando sobre alcançar lugares altos, sobre sucesso, mas ninguém chega até lá sem caminhar, não é verdade? Temos que caminhar, e a caminhada, geralmente, ela é longa, sim ou não? Ela não é, todo mundo quer a caminhada no Nissim Miojo. Quem conhece a caminhada no Nissim Miojo? Põe no micro-ondas e, plim, 5 minutos, sucesso, né? Sucesso instantâneo. Na Bíblia, quando eu vejo um sucesso instantâneo, quem prometeu foi o diabo, né? Que ele pegou Jesus e pôs no pináculo. Eu te dou tudo isso. Lá tem o sucesso Nissim Miojo. Você vê na Bíblia isso lá. Mas quem foi que propôs isso na Bíblia? Foi o diabo. Ele pegou Jesus e pôs no pináculo. Posso te dar tudo isso. Então a gente sabe que o sucesso genuíno, ele tem o seu tempo, ele tem o seu custo, ele tem a sua trajetória, porque nessa caminhada Deus vai colocar as impressões que Ele quer em nós, as memórias que Ele precisa para nos formar como Ele quer dar a forma que Ele deseja em nós. Discipulado é isso, é o nosso Deus usar pessoas, né? Ele está fazendo, mas através de pessoas, de líderes que Ele escolheu, para nos dar a forma que Ele deseja. Não é uma pessoa só. Ele usa pai, professores, vários pastores, livros que você lê, várias coisas. Não é um fator só, mas Deus sempre vai usar pessoas. Ele não vai correr o risco dele mesmo todos os dias aparecer na sua casa às quartas-feiras para te dar uma aula, para você ser o cara mais orgulhoso e vaidoso do mundo. Nem o apóstolo Paulo, Pedro e tudo mais tiveram esse privilégio. Então não pense que você vai ser o escolhido, ok? E se você for, me avise, que eu quero ser seu discípulo. Tá bom? Então, abre aí a sua Bíblia em João 13. João capítulo 13, vamos ler do versículo 3 ao 10. E a gente já vai ler, então guarda aí, fica no gatilho, tá? Então, sucesso, entenda uma coisa, já tem falado sobre isso, o sucesso é muito relativo, não vou me repetir nas definições que eu tenho falado anteriormente, mas sucesso é a consequência e realização de uma boa caminhada. Ok? Mas qual que é o protocolo correto que me garante chegar lá e não ter atrasos? Há um protocolo, há uma forma correta. Pastor, o que é protocolo, pelo amor de Deus? Você lida com protocolos todos os dias e não sabe. Você vai num hospital e lida com um protocolo. Você pega uma senha, você tem um passo a passo até você chegar no consultório, sim ou não? Aquilo é um protocolo. Porque aquela organização, aquela diretoria, ao longo da sua experiência de vida, de carreira, eles definiram o passo a passo que eles entenderam que é mais dinâmico, que tem menos custos, que tem menos espera, para que o utente venha a ser atendido. Então, eles definiram um protocolo até que o cliente chegue até a frente do médico, do doutor. Você vai no banco, tem um protocolo.
para você depositar dinheiro, sacar dinheiro, abrir uma conta, fechar uma conta, tudo tem protocolo. Você lida com protocolos o tempo todo. Quanto mais antiga for uma instituição, quanto mais experiência tiver uma instituição, uma organização, mais exigente vai ser um protocolo. Nós estamos agora negociando com um novo local para fazer revisão de vida, queremos ver um lugar melhor e maior, só que é uma instituição muito antiga, muito conhecida. Então, eles têm protocolos muito exigentes, porque eles são muito antigos, então eles têm muita experiência. Então, a lista é enorme, a exigência é enorme em relação a protocolos, até mesmo de como, até para usar a piscina, para fazer um batismo. Então, você tem regra até para você entrar na piscina, ok? É um exagero? Talvez possa ser, mas o background deles os exige, que eles têm um board, não é uma pessoa só, eles têm um conselho de ética, um conselho operacional, que leva com que eles tomem decisões para evitar problemas na instituição. Então, eles criam o quê? Um protocolo para proteger a instituição e que tudo corra bem do princípio até o fim. A sua empresa que você trabalha tem um protocolo, sim ou não? Então nós lidamos com protocolo o tempo todo. Agora a sua vida não tem um protocolo. Ela vai correndo. Você acorda e deixa acontecer. E você vai, o mínimo do que te organiza é o protocolo dos outros. Pensa bem, isso não é verdade. O mínimo organizado que você é quando você se esbarra no protocolo dos outros, nem é o seu, porque nós não definimos o nosso próprio protocolo de vida, nós não nos organizamos, nós não estamos definidos os nossos valores, nossos princípios, o que nós temos que excluir, que colocar para dentro, para seguir em frente. Na caminhada nós temos que dizer sim e temos que dizer não para algumas coisas. Não tem jeito, nós temos que negar algumas coisas sempre. E temos que dizer sim para o que tem que dizer sim. Nós temos que afastar de algumas pessoas que não querem ter aliança conosco e não querem ter os mesmos valores conosco. Não quer dizer que eu não posso conversar ou me relacionar, mas ter uma caminhada contínua, ter um envolvimento, já não posso. Porque vai atrapalhar a minha caminhada. Estão me entendendo? Então eu tenho que ter um protocolo que proteja a minha caminhada. Tá? Então, isso, só para você entender, isso é protocolo e por isso é tão importante ter um protocolo. E Deus trabalha com protocolo o tempo todo, a gente só não entende, a gente só não dá esse nome. Mas há um princípio e um fim para tudo. Há uma forma de começar. Você pode reparar que Jesus disse, ele não falou assim, olha, o protocolo da salvação, mas ele disse, só tem como ser salvo através de Jesus Cristo. O Pai só é glorificado através do Filho. Se você não glorificar a Deus pelo Filho, você não consegue glorificar a Deus. Então, com outras palavras, um protocolo foi definido, que só há salvação através de Jesus Cristo. Não dá para adorar a Deus sem adorar a Jesus, sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque se você, não, eu adoro a Deus, Jesus para mim é um profeta, você está quebrando o protocolo que Deus estabeleceu. Porque se você não aceita o plano que Deus construiu para a salvação, você não tem como adorar a Deus. Como é que você adora um Deus e rejeita o seu plano? Pensa comigo, como é que eu vou adorar um Deus e rejeitar o plano do Deus que eu adoro? Se o plano do Deus que eu adoro inclui um Jesus que salva a humanidade, e que a Ele eu tenho que me render. Estão me entendendo? Então, em tudo tem protocolo. E em João 13, de 3 a 10, nós temos uma situação que nós vemos por trás um paralelo, por trás um protocolo. Nós vamos ler o texto, vamos falar sobre o contexto e vamos tirar aqui algumas
aplicações para o dia de hoje, ok? Então, abra aí, João 13, 3 a 10. Fala assim comigo: não é apenas sobre Jesus, mas como eu me relaciono com Jesus. Nunca foi só sobre como Jesus, só sobre Jesus. Jesus é a solução sempre, mas depende da forma como eu me relaciono com Jesus. Porque Jesus é salvação? É. Jesus é vida? É. Ele é isso para todo mundo, mas nem todo mundo se relaciona com Ele como Ele solicita, como Ele pede. Então não é só sobre Jesus, é como eu me relaciono com Jesus. E João 13:3, vamos começar a ler, fala o seguinte: última ceia, tá? Muito conhecido o texto. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, estava terminando, estava sabendo que ia ser os últimos dias dele na terra, levantou-se da ceia, tirou um manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Aqui ele já falava de Judas, que estava lá no meio da ceia, ok? Então vamos parar por aqui. Então é um texto interessante, muito conhecido, bem enigmático no final, porque ele fala umas coisas aqui em código que não dá para entender. Pedro também não entende e rejeita aqui algumas coisas. Antes de eu trazer aqui as lições, eu quero que você visualize a cena, tá? Vamos viajar aqui comigo no momento. Não sei se alguém já participou do momento como esse de lavar os pés, gostoso assim, com o seu líder, já participou? Quem foi o último aqui a lavar os pés? Não lembra de ter sido o último? Então você não vai entender Pedro. Eu não tinha feito isso nunca na minha vida, fui fazer uma vez, há um tempão atrás, com os meus discípulos. E maneira de primeira viagem, peguei uma bacia, coloquei a água e fui lavar os pés. E fui ver na cara a cara dos discípulos mudando ao decorrer que eu ia passando. Eu não entendo por quê. Quando eu olho para a água estava ficando marrom, preta, nojenta. Eu falei, não dá certo esse negócio não. Porque o povo já estava pondo a mão, estava pondo o dedinho já assim, para eu poder lavar, só encostando assim. Eu vou me sujar, pastor. Eu não vou me lavar, eu vou me sujar. Porque a sujeira ia ficando. A primeira pegou água limpinha. Você pode ver que Pedro ele não foi um dos primeiros. Chegou a vez de Pedro, e segundo os estudiosos, havia uma ordem, e geralmente quem eram os mais responsáveis, os mais líderes, era o que chegava, ia fazer as atividades. Tinha um local na mesa que fazia tipo em U, ele era um dos últimos a pegar o pão,
tinha todo um protocolo, até mesmo na questão da ceia pascual. Então, certamente, esse protocolo foi seguido e ele foi um dos últimos a chegar até ele. Então, entenda a situação. Agora eu te pergunto, quando Pedro fala, não, Senhor, quem sou eu para o Senhor lavar os meus pés? É humildade ou é estultícia? Ou é malandragem? Eu fico com dúvida. Se não é uma malandragem de Pedro, ou se é humildade de Pedro. Ele queria sair fora da água suja. Entende? Como muitos de nós, talvez, faríamos a mesma coisa. Então, entenda a cena. A cena é essa. Jesus chega diante de Pedro com uma água turva para lavá-lo. E repara que Jesus, ele tira o quê? A sua capa, a sua túnica. O que significa túnica, manto? Autoridade. Você pode ver que Elias chega e põe o quê? A sua túnica sobre Eliseu e o chama para o propósito, para o ministério. Quer dizer autoridade. Paulo fala, cingi-vos com a armadura de Deus, né? Sobre autoridade, tem uma simbologia de autoridade. Então ele fala, eu estou me retirando da minha autoridade. Olha só aonde nós estamos chegando. Jesus, ele está exemplificando a crucificação dentro da sala. Ele está retirando a autoridade dele, está pegando uma túnica e está se vestindo com uma toalha. Agora imagina, Pedro é o último. Ele não só vê a água turva, mas a toalha que estava limpa, que ele enxugava os pés de cada um, que cor que estava essa toalha agora? No mínimo castanha. Então isso aqui é um paralelo da crucificação. Cristo, ele se esvaziou, daqui a pouco eu vou ler os versículos, se esvaziou da sua autoridade, levou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Aí ele diz, você não entende o que eu estou fazendo agora, mas você vai entender. Amém? Estamos seguindo? Então, só para você visualizar a cena, para ser mais fácil de entender, tá? Então, nesse processo, você vê um protocolo profético de como é que Deus trabalha na vida do ser humano, do princípio até a salvação, do cara não conhecer a Cristo e ser escolhido até ele ser salvo. Então você vê o primeiro passo que Deus usa para alcançar a gente, para nos tocar, é a parte do instrumento. Que instrumento é esse? É a água, a palavra. Ele falou, lá em João 3,5, ele responde para Nicodemos, num grande diálogo. Nicodemos, que era um mestre em Israel, não conseguia entender o diálogo que ele estava tendo com ele. Ele faz uma pergunta para Jesus, e Jesus responde, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então a gente sabe que a água, ela é um simbolismo, um símbolo da palavra de Deus. O que lava, o que santifica, o que limpa a gente é a palavra, é a santa palavra de Deus. Você pode dizer amém? Isso que nos limpa. Mas você fala, mas pastor, mas por que Jesus, ele deixou essa água de repente ficar turva? Porque é exatamente como a gente enxerga a palavra hoje. Como assim, pastor? Você vai me dizer que você nunca questionou que a palavra foi modificada? Mas a palavra foi escrita por homens, pastor. Mas pastor, essa aí é a interpretação do homem na Bíblia. Essa é a minha interpretação. Cada um tem uma interpretação da palavra. Essa forma de relativizar como é que você vê a palavra
é você fazendo igual Pedro, olhando a água turva, condicionando aquilo que pode te limpar, aquilo que pode te salvar. Nós não estamos diferentes de Pedro. Nós estamos com o nosso olhar faz enxergar algo que é limpo e cristalino como turvo, e que foi conservado pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, né? E se você estudar com seriedade, você vai ver com qual maestria, graça, poder e amor Deus conservou essa palavra. Como diz, e falo sempre, Luiz Pastor, pouca ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima o homem de Deus. A gente lê dois parágrafos de alguma coisa e achamos que sabemos tudo. Não leia 2 parágrafos, leia o livro todo, leia a enciclopédia toda, leia a biblioteca toda, depois você me dá uma opinião. Você pode dizer amém? Essa mania de concluir precocemente nos faz ter essa reação de Pedro, de ver turvez em algo que pode me limpar, que pode me salvar. Vocês estão me entendendo? Eu estou viajando muito na maionese ou está muito claro? Vocês estão meio chocados? Assim. Então a gente faz isso constantemente. Eu lido com pessoas constantemente que tentam relativizar, né? Colocar em causa a Bíblia. Meu Deus, isso aqui existe com preço de sangue. Preço de sangue. Isso aqui foi conservado. É só você ler a história, sabe? Então, instrumento, faça comigo, instrumento. A palavra é o maior instrumento que Deus tem. Ele conservou para isso. Ele antes de Cristo, ele instituiu os escribas só para isso, para replicar a palavra, de tão sério e importante que era. Eles eram os copistas. Graças a essa prática tão zelosa, que tinha até, inclusive, os zelotes, que foram encontrados rolos, agora em 1950, não sei, agora recente, intactos nos rolos do Mar Morto, que datam antes de Cristo. Uma descoberta fantástica, recente, e que está revolucionando aí a teologia, e que não querem, inclusive, divulgar alguns textos, porque aqueles que diziam, esse texto foi alterado pelos cristãos, está lá, descoberto, datado, antes de Cristo agora. Nem museu colocaram, com medo da revolução que isso pode causar na comunidade judaica. Quando eles lerem Isaías, por exemplo, idêntico a Isaías que nós temos aqui na Bíblia. Imagina o impacto que isso vai ter na comunidade judaica. Eu já peguei cristãos judeus fazendo vídeos, parando ortodoxos na rua em Israel, lendo Isaías e perguntando de quem fala esse texto. Eles falam de Cristo, mas isso aqui é Isaías. Aí eles ficavam assim, perdidos, não sabiam o que fazer, não sabiam o que falar. Entendeu? Um vídeo muito bacana, feito por israelitas. Não foi nem pessoas de fora, foram israelitas que fizeram. Eu achei aquilo o máximo. Então, a palavra é essa água, a palavra tem que ser conhecida. É o que eu falei, nós demos o Cefap para os futuros líderes, né? Estão sendo formados. Nós temos o papel de ensinar um pouquinho sobre pregação, hermenêutica, homilética, e demos uma aula no sábado retrasado. E eu falei para as pessoas, não basta ter dom, ser inteligente, ser ávido na sua mente, se você não tem conteúdo. Você é igual a um computador mais sofisticado do mundo, um laptop
super veloz, mas com um disco rígido, com um computador super, né, com não sei quantos terabytes, vazio. O que é mais valioso? Um laptop antigo com muita informação preciosa dentro dele? Ou um laptop super moderno, veloz, com muitos terabytes, mas vazio de informação? É mais valioso o laptop antigo, porque ele tem conteúdo valioso. Mas cuidado, ele vai morrer. Estão me entendendo? Há que ter uma transferência desse conteúdo daqui para cá, para essa mente ávida, para essa mente jovem, para essa geração que está chegando e que está com conteúdo vazio. Esse conteúdo é a palavra de Deus. O apóstolo disse: como irão crer se não há quem pregue? Não é? Como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que entender que a palavra, ela é perfeita, ela não está turva, o nosso olhar está turvo. Nós temos que pedir para que Deus toque os nossos olhos, toque o nosso olhar, mude a nossa perspectiva, porque Deus sabe o que faz. Você pode dizer amém? Deus sabe o que faz. Depois que a gente recebe a palavra, entra o processo, que é de ser lavado. E repare que no cristianismo não tem essa de eu me lavar. Eu sou lavado, eu sou limpo. Não tem auto-limpeza no cristianismo. Tem eu ser limpo pelo Evangelho. Por isso que eu tenho que ser lavado. Em 1 Coríntios 6:11, fala o seguinte: e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fostes lavados, pode dizer amém? Vamos ler o 10, aqui ele fala assim: mas tais fostes alguns de vós. Fostes o quê? Vamos ler o que ele fala, que nós fomos. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ele fala: e tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, pode dar um aleluia? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então nós temos que nos permitir ser limpos, porque o que me limpa é quem me limpa. Eu vou repetir. O que me limpa é quem me limpa. Não é propriamente a matéria que me limpa, é quem me limpa, né? É quem tira a capa e coloca a túnica para absorver a sujeira que está na minha caminhada, né? Quando ele fala sobre tirar a caminhada dos pés, a sujeira dos pés, fala sobre limpar a sujeira da sua caminhada. Ele fala: me entrega nas minhas mãos toda a transgressão, todo o pó, todo o pecado que está agarrado nos teus pés, de lá até aqui. Entrega nas minhas mãos, porque eu te escolhi. Ele fala para Pedro: não, então lava da cabeça até os pés. Eu falei: não, Pedro, eu te escolhi, você está limpo, você já lavou a cabeça, agora eu preciso trabalhar o seu dia a dia, porque você está sempre sujeito a erro. Então você errou até me conhecer e eu te limpei, mas você não para de errar, Pedro. Então, lembra que eu falei aqui várias vezes, que Deus vinha todos os dias ter com Adão na viração do dia? Quem lembra que eu falei sobre isso algumas vezes? E desafiei você, que quando você vê o pôr do sol, já começa a falar com o Senhor e pedir perdão, lembra? É igual, né? Até a geração dos meus avós, existia o hábito de diariamente lavar os pés. Quem que pegou essa geração já ouviu aqui
né? Até recentemente, os meus avós, eles, né, a minha avó lavava os pés do meu avô para ir deitar. Até pouco tempo, até pouquíssimo tempo, 50 anos atrás, esse hábito era vivo no nosso meio. De 2000 anos para cá, até 50 anos atrás, esse hábito era vivo no nosso meio. Então, isso é um hábito diário. Igual a questão do pôr do sol, da viração do dia, que Deus encontrava o homem, Jesus ele usa um simbolismo, uma situação que diariamente eles faziam, que era parar antes de dormir e lavar os seus pés, para deitar. Pedro nunca mais ia esquecer aquele dia. Todos os dias que ele fosse lavar os pés dele, ele ia lembrar daquele momento, sim ou não? Marcou a memória dele. Ele ia ter que lembrar, ele ia ter que pedir perdão pelos pecados dele, entregar as transgressões, a sujeira da caminhada do dia dele, ia ter que ficar aquele dia no altar, antes dele pôr no travesseiro a sua cabeça. Amém? Isso é ter uma relação íntima com o Senhor. Então, deixar Deus me lavar é entregar isso, as transgressões da minha caminhada nas mãos do Senhor, em arrependimento, em confiança em ser limpo, em me manter limpo, transferindo essa sujeira para a túnica absorve essa sujeira, essa é a função da túnica. Então não há autolimpeza, existe ser lavado. Limpeza por transferência. Quantos versículos falam sobre isso? O que fala a Bíblia? Fala, tomai sobre vós o meu jugo, não é? Transferência, tomai sobre vós o meu jugo. Outro versículo, levou sobre si as nossas transgressões, transferência. A minha paz vos dou, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo dá, transferência. Olha o tanto que Jesus é maravilhoso. Ele quer transferir tudo de bom que Ele tem para nós e pegar o que nós temos de pior para Ele e tornar a nossa vida leve, uma caminhada próspera, uma caminhada contínua e com sucesso. Não tem como fazer uma caminhada plena sem estar dentro desse protocolo. Vai ser uma caminhada com muitos golpes, com muitos tropeções, com muitas quedas. Essa caminhada, estar sempre nesse protocolo, me garante uma caminhada contínua e com sucesso. Quer dizer que vai ser fácil? Óbvio que não. Não entenda, não confunda facilidades com possibilidades. Uma coisa é isso me dar a chance de alcançar as coisas e chegar longe. Não quer dizer que vai ser fácil a minha caminhada. Antes, pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Assim fala a palavra de Deus. Agora, o problema é eu passar por tudo isso sem Jesus, não ser fácil e ainda parar no meio do caminho. Cair e não levantar. Nesse processo aqui, eu caio, mas eu me levanto, quem pode dizer amém? Eu escorrego, mas eu não caio. Eu me sujo, mas eu me limpo. Eu tenho um altar para o conserto. Eu tenho um Jesus que tem a túnica para limpar e me enxugar e me lavar quando eu preciso. Porque Ele me dá liberdade para isso. Amém? Então, o processo, eu preciso do instrumento que é a palavra, e a palavra me manda para o processo, senão eu só sou um teórico, e os teóricos na Bíblia foram chamados por Jesus, não me levem a mal, não foi eu que falei, foi Jesus, então fala com ele, por Jesus de hipócritas. Esse é o nome dado por Jesus na Bíblia para aqueles que sabiam tudo da palavra, mas não entravam num processo da palavra. O nome dado a isso chama-se hipocrisia. Hipocrisia. Ele diz, vós hipócritas, sepulcros caiados,
dais o dízimos da hortelã e do cominho, não é? Mas os vossos lábios, o vosso coração está longe de mim. Ele está criticando duramente os escribas, dizendo: sepulcros caiados, né, caixões bonitos e ornados, trabalho perfeito de artesão, mas dentro tem morte, não tem vida. Pagaram caro para fazer o melhor caixão, um caixão de um rico, ornado em ouro, mas dentro tem morte, não tem vida. Melhor um caixão de um carpinteiro, mas, né, que nunca vai ser usado, porque a pessoa é eterna, a pessoa, ela passa dessa para a vida eterna. Você pode dar um aleluia? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Tem pessoas que vivem, mas já estão mortas. Esse é o alerta que Cristo está dando. Pessoas que vivem, mas já estão mortas, não é? E Deus quer chamar essas pessoas que estão mortas em vida para a vida em vida. E depois, vida eterna. Quando Pedro ele vê essa situação, quando ele é confrontado, né? Eu não posso julgar Pedro se ele estava com malandragem ou não, se estava sendo humilde ou não, né? Eu sei que ele era muito esperto e muito reativo, eu sei que ele era. Mas quando ele vê isso, quando ele é confrontado, eu acho que quando ele visualiza a túnica, visualiza a água, ele tem aquela epifania de novo, né, que a gente chama de revelação, porque foi o mesmo que aconteceu com ele lá em Cesareia de Filipe. Parece que Pedro era muito visual, porque quando Cristo pergunta para todo mundo: e vocês, né, quem dizem, o que vocês dizem que eu sou, né? Porque primeiro ele perguntou, para quem não lembra da passagem, para quem está com pouca água aí, está com sede, pergunta para os apóstolos: o que dizem o povo sobre mim? Que você é um profeta, você é o Elias, e começam a falar e tal. Ele fica ouvindo. Aí ele fala: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele fala: nem foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito do Deus vivo que te revelou essa verdade. Mas por que eu estou trazendo essa questão? Porque essa revelação não veio por acaso. Ele estava num ambiente onde visualmente estimulou Pedro a ter essa revelação. Ele estava num lugar onde eu já expliquei, que era em Bânias, uma das nascentes do Jordão, a principal, a maior, a terceira nascente do Jordão, que é a única nascente que a água nasce da rocha, simbolizando o próprio Cristo. Então Pedro era um cara visual, ele visualizava aquilo e Deus falava com ele. Então Pedro teve aquela epifania ali, ó, e a revelação veio, disse: então não lava só a cabeça, os pés, lava a cabeça, o corpo e tudo. E Deus vai e fala Jesus vai e fala com Pedro, né? Então, instrumento que a palavra me faz entrar no processo. Quando eu entro no processo, eu permito que o meio que me conduz a um fim possa atuar. Qual é o meio que me conduz ao fim perfeito? Fala assim: Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Cristo é o meio. Cristo é o meio que me conduz ao fim. Eu tenho a palavra, que é um instrumento. O instrumento me leva para o processo, senão eu sou só um teórico e vivo na hipocrisia. Mas se eu vivo a palavra, eu entro no processo. Se eu entro no processo, eu estou nas mãos daquele que tem um meio,
que tem a forma, que tem a solução de me levar até a salvação, de me levar até o pleno propósito de Deus. Estão me entendendo? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é que Jesus é o meio hoje? Não é? Ele é o meio hoje usando as pessoas que ele escolhe para usar, pelos comissionados nele. Quem são os comissionados? São aqueles que foram chamados debaixo da mesma missão de Cristo. Em Mateus 28 fala sobre aqueles que Jesus comissionou para levar o evangelho. Os comissionados são as pessoas que exercem o meio para levar as pessoas à salvação através de Cristo Jesus nos dias de hoje. Quem são estes? São os líderes, os missionários, os pastores, bispos, mestres, discipuladores, evangelistas, pais e mães, pessoas diversas que Jesus usa, unge e autoriza para nos guiar através deste protocolo. Nós somos tolos quando resistimos às pessoas e aos instrumentos que Deus quer usar como meio para me guiar nesse protocolo. Pela palavra, pelo processo, para o meio onde Deus pode me salvar, onde Deus pode mudar a minha vida. Aí você me fala assim, pastor, mas são pessoas, pastor. São pessoas. Como é que eu posso confiar nisso? A sua visão está turva. Quando você fala assim, pastor, mas são pessoas, são falhas. Você está vendo a água turva, a água suja, igual Pedro viu. Eu vou te explicar e vou te provar, biblicamente, por quê. Porque eu não dou opinião minha. Deus usa a sarça e coloca fogo. Deus usa a acácia e reveste com ouro. Deus usa o carvalho e reveste com justiça. Escuta o que eu estou te falando. Por que Deus se manifestou a Moisés pela sarça? Acho que Deus escolheu assim, ele passou pelo deserto, deixa eu achar a árvore mais feia que tem aqui. É a árvore mais feia que existe no deserto e que tem mais espinho, é a sarça. Pode pesquisar. Deixa eu achar a árvore mais feia do deserto. É essa que eu vou usar para manifestar o meu fogo, para aparecer para Moisés. Porque nela não tem nenhum orgulho, não tem nenhum valor, não tem nenhuma graça. Toda graça que será manifesta na sarça será através da minha presença. Deus usa a sarça. Uma vez alguém me falou assim, mas como é que pode uma pessoa ser tão usada por Deus e ter esse tanto de defeito? Eu falei, por isso, mas ele é uma sarça. Ele é uma sarça. Ele é espinhento. Ele é problemático. E o fato de você identificar Deus nele mostra que você tem sensibilidade. Mas se você é sensível, também tem a misericórdia. Também tem a misericórdia. Também ore por ele. Perdoe também. Deus usa a acácia. Todo o material do tabernáculo, do templo, foi feito de madeira de acácia, que simboliza a natureza humana. Simbolizava o Cristo, que seria crucificado, revestido de ouro, que quer dizer divindade. A Arca da Aliança é acácia pura, com ouro por cima. E a acácia é uma madeira feia também, sem forma, sem graça nenhuma, mas que não apodrece com o tempo. Porque ela simboliza a eternidade.
E o ouro quer dizer divindade. Então, é quando a divindade se mistura com a humanidade. Então, Deus usa a acácia. A divindade tem que se misturar com a humanidade. E Deus usa o carvalho. O que fala a Bíblia? Sereis o que? Carvalhos de justiça. Há algo de justo em nós? Tem alguém aqui, dono da razão, que com a plena justiça na mão? Mas nós somos o quê? Justificados pelo... Está difícil sair aí. Justificados pelo sangue de Jesus. Quando eu sou o carvalho de justiça, eu tenho o sangue de Jesus que me justificou. Então eu sou justo porque o sangue de Jesus me justifica. Então eu sou um carvalho de justiça porque eu sou justificado. Eu sou justo aos olhos de Deus porque o sangue de Jesus está revestido em mim, igual o ouro estava revestido sobre a acácia. Por essa razão, eu sou um carvalho de justiça. Então, se Deus usa a sarça e põe fogo, usa a acácia e coloca ouro, usa o carvalho e reveste com justiça, Ele usa o homem para manifestar a sua graça. Escuta essa que eu vou te falar, que é um pouquinho duro, mas é verdade. Se você não for capaz de discernir o destaque do espiritual no meio de coisas tão imperfeitas como um pastor Aisley, como um líder de célula seu, como alguém qualquer que Deus levantar, qualquer pessoa, quem Ele quiser. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Se você não for capaz de discernir e destacar o destaque espiritual no meio de coisas tão imperfeitas como nós, que somos a sarça, a acácia, o carvalho, você assinou a sua declaração de condenação. Tão simples quanto isso. Você é cego a nível espiritual. Você não conseguiu desassociar o humano do divino, quando Deus se manifesta através do imperfeito. Quando o perfeito se manifesta através do imperfeito. Tantos testemunhos nós damos aqui. Tem vezes que eu prego, que eu quero pregar de joelho, que nem eu sei como é que eu estou explicando o que eu estou explicando. Eu prego constrangido, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, não tenho preparo, mas a graça do Senhor, o fogo do Senhor queima na sarça, o ouro do Senhor reveste a acácia, o sangue do Senhor cobre o carvalho, para alcançar a igreja. O seu trabalho é só discernir quando essa matéria podre aqui fica de lado e o brilho do Senhor se destaca. Entende? A sua função é só essa. É só essa. E orar por mim quando você começar a enxergar as minhas imperfeições, que são muitas. Porque Deus vai continuar me usando assim e não vai me fazer ser menos sarça, ser menos acácia e ser menos carvalho. Me fez ser um pouquinho menos gago, para ajudar a falar. Mas continuando sendo sarça, acácia e carvalho. Então Deus usa-nos tão imperfeitos para tornar evidente quando Ele fala e age através de nós. Então nós somos tolos quando resistimos a isto. Não resista ao meio e à forma que Deus escolheu trabalhar para te salvar e glorificar o seu nome. Não o seu nome, o seu nome. Você pode dizer amém? O seu nome.
não resista ao meio e à forma que Deus escolheu para fazer isso. Em Provérbios 15, 7 fala o seguinte: os lábios dos sábios difundem conhecimento, mas não o faz o coração dos tolos. 18:2 fala o seguinte: o tolo não tem prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Essa aqui é forte, porque o que a gente vive de eu acho, eu penso, a minha opinião é essa. Provérbios define você como um tolo. Não sou eu, não me agrida no final, não me procure lá fora. Provérbios define você como um tolo, que define a sua vida apenas na sua opinião, e não na palavra de Deus, e não no conhecimento da palavra do Senhor. Vou repetir o versículo: o tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Seja sábio. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão aí: seja sábio, em nome de Jesus. Fala chorando assim: em nome de Jesus. Seja sábio, seja sábia. Mulher, fala assim para você, porque é mulher: mulher, seja sábia, porque a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói o seu lar. Né? Homem também, tá bom, gente? Por favor. Olha o sábio, Provérbios 12:15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos. Ele não vê erro no seu caminho. Ele está sempre certo. Ele está bem, ele não tem problema. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de vida. O que ganha almas, sábio é. Quem pode dar um aleluia? Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Oh Deus, obrigado pela reflexão, Senhor. Não resista ao meio e à forma que Deus escolheu trabalhar, te salvar e glorificar o seu nome, em nome de Jesus, amém? Então, entenda isso. O protocolo para uma boa caminhada é entender que não dá para caminhar sem um instrumento da palavra na minha vida, sem me envolver com um processo que ela me impele, e sem me sujeitar ao meio que Deus quer me colocar, para que eu possa ser alcançado, discipulado, trabalhado e salvo na sua presença. Deus tem um lugar para te levar. Esse é o chamado lugar alto. O lugar alto para Jesus foi a crucificação. Ainda bem que você não vai ser crucificado, amém? Calma. Mas o lugar alto para Jesus foi a crucificação. O lugar alto para algumas pessoas é totalmente inimaginável para o outro, é muito relativo isso. Mas Deus tem um lugar alto para cada um de nós. O lugar alto é alcançar o propósito que Deus sonhou, que Deus determinou para a minha vida quando Ele me concebeu. Esse é o meu lugar alto. O meu lugar alto não é o lugar que o meu coração deseja. Porque nem tudo que o seu coração deseja é bom para você. O coração é enganoso. Fala a Bíblia sobre isso. O coração ele é enganoso. Ele pode te dar uma rasteira. Mas o lugar alto é isso, é deixar a palavra de Deus me conduzir no processo. E eu confiar no meio que Deus usa para me levar até o lugar que Deus determinou que eu pudesse chegar e que eu pudesse alcançar. Amém? Que essa palavra hoje possa te fazer pensar. Que ela não termine aqui. Talvez você nunca tinha pensado nisso. Mas hoje você descobriu que às vezes você olha para a Bíblia, para a palavra, ou já olhou
como Pedro olhou para aquela água marrom, turva, mas ela é cristalina, ela é pura, ela é santa. O seu olhar tem que ser limpo, tem que ser lavado, a sua perspectiva tem que mudar. Deus quer te conduzir por caminhos melhores e maiores, mas Ele não faz nada assim a sua decisão. Entenda o seguinte, que o diálogo entre ele e Pedro revela que ele não ia lavar Pedro se Pedro não deixasse. Não é verdade? Pedro, senta e cala a boca. Podia fazer ou não podia fazer? Sim ou não? Pedro, senta e cala a boca, eu vou te lavar. Dialogou, conversou, argumentou, deu parábola. Aí ele sentou, ele se permitiu ser lavado. É muito bacana isso, cara. É muito top isso. Ele não vai limpar uma unha do seu pé se você não se sujeitar ao processo. É uma escolha sua, é uma entrega sua, é uma entrega sua. É pena que esse hábito acabou, senão hoje à noite, quando a gente fosse lavar o pé, para dormir, a gente ia lembrar da palavra. Imagina se fosse assim. O pastor pregou sobre isso hoje. Você ia lavar o pé e ia dormir. Aí amanhã você ia lavar o pé de novo. Nossa, a palavra de ontem. Terça-feira você ia dormir, ia lavar o pé. Pô, a palavra de domingo foi essa. Eu ia ser muito feliz se isso acontecesse. Mas você vai esquecer a tarde da palavra. Mas Cristo, ele fazia isso. Ele usava as coisas do dia a dia para fixar a mensagem na mente das pessoas, não é? E aqui eu trago o contexto e o paralelo para o dia de hoje. Mas entenda, se Pedro não deixasse ele falar, não, Deus, lava a cabeça, lava o corpo, lava os pés, Cristo não faria nada. E ele agiu pela fé, ele se entregou. Então nessa manhã, num ano profético que nós estamos vivendo já coisas maravilhosas, que apontam sinais de conquistas maiores, lugares diferentes, que vamos alcançar esse ano. Quem está vivendo isso aqui já? Sinais, está tendo sinais aí claros disso. Deus está fazendo coisas maravilhosas no nosso meio, inclusive na igreja, crescimentos, conversões, coisas muito boas estão acontecendo. É um tempo onde nós temos que alinhar a nossa vida dentro, sabe, do caminho correto, um caminho saudável. Não importa se ele é longo, escuta essa. Não importa se o caminho é longo ou se ele é demorado, importa se eu estou com Cristo. Sabe aquela conversa gostosa que você tem com alguns amigos, que você não vê o tempo passar? Quando você olha o tempo, passou 4 horas, 5 horas. Você fala, nossa, que passou o dia todo. Essa é a vantagem de caminhar com Jesus Cristo. Não importa a distância da caminhada, não importa o tempo da caminhada, é gostoso, passa num instante, porque o bom, você descobre no futuro que o bom não é a caminhada em si, e nem o lugar alto em si. O gostoso, o maravilhoso no futuro, foi saber que eu tive esse tempo todo com Cristo. Essa é a máxima.
O maior benefício não foi caminhar aquela distância toda, não foi chegar naquele lugar maravilhoso e alto. O mais gostoso foi dizer: eu tive esse tempo todo com Cristo, e o tempo todo Ele me guiou, Ele me encorajou, Ele fortaleceu, Ele falou comigo, Ele me aconselhou, Ele me deu bronca, Ele puxou minha orelha, me deu uma cajadada, Ele fez o que Ele quis e eu deixei Ele fazer, porque eu amo e Ele me ama. Nós somos um. Ele disse: assim como eu sou um com o Pai, vocês têm que ser um comigo. Então quero te convidar a ficar em pé onde você está. E assim como eu sei que o Espírito Santo, que tem o poder de conduzir a palavra e o entendimento dela como Ele quer, dentro de cada um de vocês. Eu tenho visto que às vezes a gente prega e a pessoa da direita entende algo que o da esquerda não entendeu, mas ambos entenderam exatamente o que Deus quis que entendesse. O Espírito Santo, ele tem um poder maravilhoso de melhorar uma pregação, de amplificar um discurso. Eu às vezes ouço as pessoas elogiarem algumas palavras e volto a escutar, eu falo: não tem lógica, nem eu gostei. Mas por quê? Porque o Espírito Santo tem esse poder de amplificar aquilo que você está falando. Porque você é só a sarça, você é só a acácia, você é só o carvalho, e a sua presença, o seu poder é manifesto dentro de você, dando um entendimento além, maior, dando uma impressão mais poderosa. Só que nisso tem sempre um desafio dentro de você também, um convite, uma proposta de intensificar uma aproximação dele com você, uma aliança maior, um compromisso mais intenso, de aceitar um desafio que ele te fez e você não aceitou, de aceitar um chamado que ele te chamou e você não aceitou ainda. Tem muita coisa que Deus ministra nos nossos corações e nós sabemos o que Ele está falando, e nós nos achamos os invisíveis na multidão. Eu temo que você pense assim, porque você pode ser invisível aos meus olhos, mas você não é invisível aos olhos de Deus. E Ele sabe quem você é, onde você está, o tempo que você está, e por que você está aqui, e para onde Ele está te chamando, e por que Ele está te chamando. Eu te encorajo a dizer assim: por mais que te assuste, por mais que te assombre, o mesmo Deus que te chama é o que te faz chegar até o final. Porque não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu poder, não é pela sua competência, é pelo poder e força do nosso Deus Altíssimo. Porque nós vamos ser sempre sarça, vamos ser sempre acácia, vamos ser sempre carvalho, e Ele vai ser sempre o fogo, vai ser sempre o ouro, vai ser sempre a justiça e o sangue derramado sobre nossas vidas. Então tenha fé, aceite, faça uma aliança, faça um compromisso com o Senhor. Então, enquanto o louvor canta uma canção, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e faça uma oração sincera, uma oração de entrega, uma oração de aliança, uma oração de ir além, desafiando você mesmo, a sua carne, as suas limitações, os seus medos, os seus anseios. Assuma esses desafios e dê um salto para uma atmosfera de fé, para uma atmosfera espiritual diferente que você não experimentou ainda. Dê esse salto, porque o melhor da sua vida está lá, está em andar com Jesus, em ter experiências com o Senhor, em ser uma testemunha do Senhor nessa terra. Dê esse salto.
Tome a decisão correta e deixa o Senhor fazer o resto. Coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor, que o resto Ele vai fazer, em nome de Jesus. Feche seus olhos, faça a sua oração, que a sua oração é preciosa, a sua voz é preciosa nos céus, aos ouvidos do Altíssimo. Ele quer ouvir a sua voz, a sua oração, a sua entrega, em nome de Jesus. Ore a Deus, fale com o Senhor.